Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Eu estou tendo uma dificuldade aqui no meu Skype, que eu estou liberando o microfone. Ele está demorando para que a minha voz possa sair, para que o som possa sair. Mas, todavia, o Senhor é bom. Eu confesso para os meus irmãos que me sinto alegre de estar junto com os irmãos nessa vigília de oração, participando desse momento, a qual nós nos reunimos e vivemos aquilo que Jesus Cristo disse, cumprido o seu ministério terreno, que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria no meio, ali ele se faria presente. E é notório que a presença de Jesus está aqui conosco, mais uma vez, para a honra e glória dele. A presença dele habita dentro de nós, como igreja, como noiva dele. E quando nós nos reunimos assim numa reunião como esta, ele se manifesta no meio. E quando ele se manifesta no meio, nós temos que ter uma certeza que ele tem propósito para se manifestar no meio. Ele entra com cura, com libertação, com transformação e o principal, com salvação de almas para a honra e glória dele. É assim que Jesus faz, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu trago um abraço do meu pastor João Carlos Xavier, e toda a igreja local, daqui do 2º Distrito de Cabo Frio, Assembleia de Deus, Ministério Pedra Viva. E nesta noite, quando o nosso amado irmão Glauber me concedeu a oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor, eu fui orar e perguntar a Deus. Amém. E assim eu fui orar ao Senhor e, diante de Deus, saber o que o Senhor queria primeiro falar comigo, para que depois pudesse assim me usar para falar com todos aqueles que estariam comigo nesta noite. E o Senhor ministrou uma palavra em meu coração, palavra essa que se encontra no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 10 ao 13. Mas antes de eu estar lendo esse texto, que eu acabei de dizer, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 10 ao 13, eu gostaria de estar agradecendo os irmãos, porque eu tenho a certeza que os irmãos têm orado por mim. Eu estou passando por um processo um pouco delicado, mas, todavia, o Senhor tem passado comigo. Eu tive que amputar o membro inferior esquerdo, porque não foi possível os médicos recuperarem, conforme eles queriam recuperar, né? O osso da minha perna estava muito comprometido e não foi possível recuperar. Eu amputei o membro acima do joelho, mas, todavia, o Senhor é bom. E agora eu tenho passado por um processo de reabilitação. É um processo muito doloroso e delicado. E eu me encontro aqui no 2º Distrito de Cabo Frio. Eu tenho que estar descendo até a capital, até o Rio de Janeiro, para estar passando pelo processo de reabilitação. Então, isso requer um desgaste, né? Financeiro, físico, né? Até mesmo espiritual. Mas o Senhor tem me assistido, tem cuidado de mim, e eu tenho passado por esse processo glorificando a Ele, porque, todavia, o Senhor era bom. Não era nem para eu estar mais aqui, mas aprove ao Senhor ter misericórdia da minha vida, com seu amor incondicional, me salvar e me conceder vivo, para que assim eu pudesse estar aqui com os meus irmãos nesta noite, compartilhando da palavra dele. Então, isso eu louvo a Deus e agradeço a Deus por tudo, e agradeço também aos irmãos pelas orações, porque eu tenho a certeza que, por intermédio das orações dos irmãos, o Senhor tem me sustentado dia após dia. Então, vou estar tomando a leitura que se encontra, né, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 10 ao 13, e diz assim:
a palavra do Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Verso 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi, vou recapitular, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Verso 12. Tanto se está humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Recapitulando, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância, como de escassez. Verso 13, eu encerro a leitura. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos diante de uma carta que o nosso amado irmão, apóstolo Paulo, ele escreveu na sua primeira prisão em Roma, aproximadamente no ano de 58 a 62 depois de Cristo, foram escritas as famosas cartas da prisão. Paulo vai escrever uma, endereçar aos Efésios, vai escrever outra, endereçar aos Colossenses, vai escrever outra, endereçar a Filemão, e vai escrever outra, esta aqui que nós acabamos de fazer a leitura, e endereçar para a Macedônia, aos Filipenses, lá de Filipos. E esta carta é uma carta conhecida como a Carta da Alegria. Humanamente falando, quando nós vamos nos aprofundar dentro desta carta, a nossa mente ela entra em parafusos. A gente começa a tentar imaginar como que o apóstolo Paulo, passando por uma situação tão difícil e delicada que ele estava passando, um momento, né, de cárcere, de cadeia, de exílio, e agora ele vai escrever uma carta, louvado seja Deus, inspirado pelo Espírito Santo, trazendo à mente dos cristãos lá da Macedônia, de Filipos, os crentes filipenses, a respeito da alegria no Senhor. O apóstolo Paulo, ele só conseguiu fazer isto porque a alegria a qual ele tinha não estava presa ou limitada nas circunstâncias. A alegria que Paulo tinha, ela não estava condicionada ao que ele estava passando no presente momento. Ou seja, a alegria de Paulo, ela vinha do Senhor. A alegria de Paulo era o Senhor. Eu quero já começar a aplicar esta palavra em nossas vidas. Louvado seja Deus. Em meio às lutas, às dificuldades que cada um de nós temos passado nos dias atuais para o cumprimento das Escrituras Sagradas, mas é necessário que continuemos a nos alegrarmos no Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque quando a nossa alegria ela vem do Senhor e está no Senhor, independente do que possamos a passar e a enfrentar nesta terra, nós vamos passar glorificando a Ele. E nada e ninguém
vai roubar a minha e a tua alegria que vem do Senhor. O inimigo da nossa alma, ele até tenta, mas ele não pode roubar esta alegria na minha e na tua vida que vem do Senhor. Homens nesta terra que muitas vezes dão lugar para o inimigo da nossa alma, até tentam, mas eles não podem roubar a alegria que está sobre a minha vida, sobre a tua vida, a alegria que vem do Senhor. Louvado seja Deus. Assim como a cidade de Filipos representava a colônia romana na Macedônia, eu quero te dizer algo nesta vigília de oração. Nós, eu e vocês, a igreja, temos que representar Cristo nesta terra. E quando nós fazemos isto, nada e ninguém consegue roubar a nossa alegria que está no Senhor, que é do Senhor, que vem do Senhor para a minha e a tua vida. E dentro deste capítulo 4, a qual nós estamos meditando nesta hora, nós vamos ver ali do verso 10, que nós lemos até o verso 13, que o apóstolo Paulo, ele está sendo grato a Deus e grato aos irmãos de Filipos, por causa, né, do socorro a qual os irmãos estavam dando a ele no momento que ele estava enfrentando de grande dificuldade, momento de prisão, momento de cadeia. Então, o apóstolo Paulo, ele, com esta alegria que vem do Senhor, que estava sobre a vida dele, e ele escrevendo para os irmãos filipenses que era necessário eles permanecerem também com esta alegria, ele está sendo grato a Deus e grato aos irmãos pelos donativos, pelo socorro, pela ajuda. Assim como eu iniciei na noite deste dia, sendo grato a Deus e grato aos meus irmãos pelas orações que os irmãos têm feito em meu favor. Por quê? Porque a alegria do Senhor está sobre a minha vida. A alegria do Senhor está sobre a sua vida. E por conta desta alegria do Senhor estar sobre as nossas vidas, nós conseguimos ajudar uns aos outros em oração e conseguimos nos alegrar com os nossos irmãos em meio à turbulência, em meio às grandes dificuldades, em meio a tudo que estamos enfrentando nesses dias que são maus. Louvado seja Deus. Por quê? Porque a nossa alegria não está condicionada às coisas desta terra. Louvado seja Deus. E Paulo, ele começa nesse verso 10 dizendo: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo está dizendo que ele estava sendo grato a Deus e grato aos irmãos filipenses, estava se alegrando no Senhor pela vida dos irmãos, por conta que, no momento de grande dificuldade que Paulo estava enfrentando, ele foi socorrido pelos irmãos filipenses. Isso alegrava o coração de Paulo. Louvado seja Deus. E é necessário que isso também alegre o meu e o teu coração. Vão ter momentos que, aparentemente, nós vamos estar no meio da grande dificuldade, no meio do problema, sozinhos, mas que nós possamos lembrar. E uma vez que lembrarmos disso, nos alegremos no Senhor, que o Senhor está conosco e tem uma igreja junto conosco, na unidade. Reminastel e Reminaracalabadachúria,
orando, chorando conosco quando nós estamos chorando, mas também se alegrando conosco quando nós estamos nos alegrando. Olha que coisa maravilhosa. Aí, essas lágrimas, quando nós estamos chorando e nós lembramos disso, essas lágrimas, elas até caem, mas logo em seguida nós vamos viver o que o salmista, né, ele vai escrever naquela oração, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria, aleluia, ela vem pela manhã. Louvado seja Deus. Aí Paulo, quando chega nesse capítulo 4 da carta aos Filipenses, no verso 11, aí ele vai começar a explicar o processo que ele estava passando e como foi que ele passou esse processo e venceu em Deus, com Deus. Aí ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí eu parei, falei, meu Deus. O apóstolo Paulo ele vai deixar bem claro, escrevendo aos cristãos de Filipos, que ele aprendeu. Se ele aprendeu, ele ainda não sabia, então ele está aprendendo mediante aquela situação, mediante aquela dificuldade que ele está enfrentando, mediante aquele processo que ele está passando. E aí eu comecei a meditar e a entender diante de Deus que nesse processo que eu estou passando, que nesse processo que os irmãos estão passando, porque cada um de nós aqui estamos passando por um processo. Louvado seja Deus, o Senhor está nos ensinando alguma coisa, mas a pergunta que não quer se calar, será que eu e vocês, assim como Paulo, estamos aprendendo Oste minereke de bledevácia, alabadanuste, estiquenebloui, ibidanacalabadachúria. Esta é a pergunta que não quer se calar. Paulo vai dizer, aprendi a viver. Então, Paulo, nesse processo, aprendeu. E será que eu e vocês, neste processo, estamos aprendendo? Louvado seja Deus. Responde para você mesmo. Se até esse momento, você, nesse processo que está passando, aparentemente até sozinho, só você e Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se você não aprendeu ainda, abre o teu coração nesta noite e fala diante do Senhor, meu Senhor, me ensina, porque eu quero aprender contigo. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer da parte de Deus nesta noite que todos os processos que o Senhor permitir passarmos, o Senhor está querendo nos ensinar alguma coisa. E é necessário que eu e vocês possamos aprender. Paulo, ele foi bem claro e enfatizou isso aqui aos filipenses, dizendo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Está alegre, está contente, só quando tudo, aparentemente, está ok, é fácil. E Paulo já tinha tido esta experiência de se alegrar quando aparentemente estava tudo sob controle. Mas agora, de dentro desta cadeia, ele vai ter que aprender a viver contente, não só quando tudo está sob o controle, mas quando aparentemente está dando tudo errado, minicalabadarácia. Este que nebledecoui. Aparentemente, guarde isso, aparentemente possa estar dando tudo errado,
mas é o Senhor me ensinando e te ensinando para que eu e vocês possamos aprendermos a viver contente em toda e qualquer situação. Louvado seja Deus. Aí ele vai dizer no verso 12: tanto se está humilhado, como também ser honrado. Está vendo aí, meus amados? Ele vai ter uma experiência nova com Deus. Nesse processo, Deus está te elevando a uma experiência mais profunda com Ele. Então, se alegre nesse processo. Aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Humanamente falando, pode tudo aparentemente estar dando errado, mas é Deus te ensinando, é Deus me ensinando, para que eu e vocês possamos aprendermos a viver contentes em toda e qualquer situação. Louvado seja Deus. Aí ele continua dizendo, tanto você está humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Ele está falando de todas as circunstâncias. Já tenho experiência. Louvado seja Deus. Para que ele pudesse confessar o verso 13, que é um verso bastante conhecido da igreja, e muitas vezes nós confessamos, ele teve que aprender e ter uma nova experiência com Deus. Aí ele vai abrir a boca com propriedade. Aí eu e vocês vamos abrir a nossa boca com propriedade e declarar a palavra que já foi escrita. Louvado seja Deus. Para que ele pudesse dizer, tudo posso naquele que me fortalece, ele teve que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Às vezes nós confessamos, tudo posso naquele que me fortalece, mas quando passamos por um processo, ao invés de nos alegrarmos e aprendermos com Deus, começamos a murmurar, começamos a questionar, começamos a perguntar, mas meu Senhor, por que fulano virou as costas? Por que ciclano me abandonou? Por que ciclano não me manda mais uma mensagem, não me liga mais? O que está acontecendo, Senhor? Aí começamos a trazer esses questionamentos diante do Senhor. Aí o Senhor está falando, fulano não está te ligando, fulana não está te mandando mensagem, é porque eu estou te ensinando. Você vai ter que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Quando você receber uma ligação, quando você receber uma mensagem, mas quando você também não receber, você vai ter que continuar contente em Deus. Anash fiquenequedebledevácia, alamanachúrgias, repiplocou, estiquenebledere calabadaxérgias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando conosco. Aleluia. Louvado seja Deus. É assim que Deus faz, meus amados. Por quê? Porque Deus ele está nos ensinando neste processo. Deus está nos ensinando. É necessário que eu e vocês possamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação e ter experiência, ter uma bagagem para quando nós abrirmos a nossa boca e confessarmos o verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Nós possamos confessar com propriedade e com experiência. Por quê? Porque passamos pelo processo, mas continuamos a nos alegrar em Deus e com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí Paulo vai dizer, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto assim de abundância como de escassez. Então, nesse processo, ele teve altos e baixos. Aleluia. Nesse processo, eu e vocês vamos ter altos e baixos. Mas lembre-se, o Senhor, ele não nos abandonou e nem vai nos abandonar.
E lembre-se, nesse processo que você está passando, o Senhor está querendo te ensinar alguma coisa. O mesmo apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele falando da experiência, né, quando ele fala da justificação pela fé, que tem paz com Deus, no capítulo 5, do verso 3 ao verso 5, ele vai dizer assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Meu Deus! Sabendo que a tribulação produz a paciência. Aleluia! Olha só o que Deus está nos ensinando no meio deste processo. Aí Paulo diz, a tribulação produz a paciência. Aí o verso 4. E a paciência, a experiência. Meu Deus! A experiência aí, ó. A experiência, a esperança. A tua esperança é Cristo, igreja. Louvado seja Deus. Aí no verso 5 ele continua dizendo assim, e a esperança não traz confusão, ô glória, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! Estão vendo aí, meus amados? Por quê que nós vamos passar pelo processo, aprendendo com Deus, tendo uma experiência a mais? Porque o Espírito Santo dele habita dentro de mim e de vocês e passa juntinho conosco. Ai, Jesus, muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Fulano às vezes não vai te mandar uma mensagem, ciclano às vezes não vai te ligar, mas continua se alegrando no Senhor. Porque esse processo, muitas vezes, não é para o fulano e para o ciclano passar. É para você passar. E para você aprender com o Senhor alguma coisa que Ele quer te ensinar. Paulo teve uma experiência particular com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E não é diferente comigo e contigo. Deus, Ele quer que eu e vocês possamos ter uma experiência particular com Ele. Deus está te fortalecendo para quando você abrir a tua boca e der o testemunho, oferecer o culto de ação de graças ao Senhor, o nome dele seja glorificado e vidas alcançadas. É por isso que você está passando por esse processo e Deus está te ensinando nesse processo a viver contente em toda e qualquer situação. Aí você vai ter experiência, porque a experiência traz a paciência, produz a paciência. É necessário que tu seja paciente nesse processo. Louvado seja Deus. É necessário que sejamos pacientes nesse processo, porque muitas vezes ficamos ansiosos e perdemos a paciência. Aí não vivemos contentes em toda e qualquer situação. O nosso semblante descai, não queremos mais fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, não queremos mais orar, mais ler a Bíblia, não queremos mais louvar e adorar a Ele, ou fazemos de qualquer maneira, mas o Senhor está falando conosco. E nesse processo que nós estamos passando, Ele está passando conosco e Ele está nos ensinando alguma coisa. Cada um de nós, no nosso processo particular com Deus, estamos aprendendo alguma coisa. Então, passe por essa experiência, glorificando a Ele e se alegrando nele. Ainda que, humanamente falando, todos te abandonaram, mas, todavia, o Senhor está contigo. Todavia, o Senhor é o teu ajudador e a alegria dele permanece conosco em nossas vidas. E assim nós vamos continuar glorificando a Ele. Eu deixo essa palavra no coração de todos
E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, me alegrando no Senhor com os meus irmãos. Amém.